Olá, meus amigos. É sempre um prazer reencontrá-los. Voltamos aqui para falar mais um pouquinho a respeito do direito penal. Meu nome é Marcos Masqueto, sou professor universitário, mestre em Direito Penal e Processo Penal e advogado criminalista. A questão que se apresenta para hoje é a seguinte. Osíris, jovem universitária de medicina, soube estar gestante. Todavia, tratava-se de gravidez indesejada e Osíris queria saber qual substância deveria ingerir para interromper a gestação. Objetivando tal informação, Osíris estimulou uma discussão em sala de aula sobre o aborto. O professor de Osíris, então, bastante animado com o interesse dos alunos sobre o assunto, passou também a emitir sua opinião, a qual era claramente favorável ao aborto. Referido professor mencionou naquele momento diversas substâncias capazes de provocar a interrupção prematura da gravidez, inclusive fornecendo os nomes de inúmeros remédios abortivos e indicando os que achava mais eficazes. Além disso, também afirmou que as mulheres deveriam ter o direito de praticar aborto sempre que achassem indesejável uma gestação. Nesse sentido, considerando-se apenas os dados mencionados, é correto afirmar que o professor de Osíris praticou: alternativa A, a contravenção penal prevista no artigo 20 do Decreto-Lei 3688 de 41, que dispõe anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto. Alternativa B, o crime previsto no artigo 286 do Código Penal, que dispõe incitar publicamente a prática de crime. C, o crime previsto no artigo 68 da Lei 8.072 de 90, que dispõe fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. E, finalmente, a alternativa D, fato atípico. Os assuntos que são aqui mencionados são diversos e bastante interessantes. Primeiro, em relação à questão da prática abortiva. Nós temos, em prática e em realidade, duas espécies de aborto previstas no nosso ordenamento jurídico. O aborto criminoso, tipificado nos artigos 124 a 127 do Código Penal, e o chamado aborto legal ou permitido, do artigo 128, em seus incisos 1 e 2. Muito bem, a prática abortiva aqui estaria relacionada, no que diz respeito a Osíris, à condição do autoaborto, tipificado no artigo 124. E se eventualmente pudesse ser aplicada alguma responsabilidade pela prática ao seu professor, nessa circunstância teríamos o aborto praticado com o consentimento da gestante. Sequer aparece isso como alternativa possível, mas, de fato, vale a pena chamar a atenção por conta disso, porque o legislador deixa bem clara a sua intenção de tratar de forma diferenciada o comportamento da gestante e daquele que, de alguma forma, contribui para o resultado abortivo. Outra questão a ser abordada aqui é a questão da incitação ao crime. Nessa circunstância, é preciso que se perceba que, em diversas oportunidades, os nossos tribunais superiores já decidiram no sentido de que a mera manifestação de opinião pessoal não implica na prática criminosa. Por essa razão, a vontade do professor, quando manifestou o seu interesse, quando manifestou a sua vontade, quando manifestou o seu pensamento a respeito da situação, não indicaria a prática criminosa, a não ser que ele estivesse, de fato, incitando tal comportamento. Percebeu-se que não havia necessidade de se fazer isso. A própria gestante já havia manifestado sua vontade de praticar o aborto. Com relação à contravenção penal, também se percebe aqui a ausência de um elemento fático que é absolutamente indispensável. Para que o fato típico seja previsto, é preciso que todos os seus elementos se façam presentes. É preciso que haja conduta, resultado, nexo causal entre conduta e resultado e a tipicidade. Especificamente no que diz respeito à questão da tipicidade, é preciso se perceber que nessa circunstância todos os seus elementos devem estar presentes. O fato típico, para que se conclua dessa forma, deve ter então a presença do elemento objetivo, do subjetivo e do normativo quando se fizer a cobrança da sua presença. Nesse caso, percebe-se nitidamente que não houve vontade nenhuma por parte do professor em praticar qualquer tipo de conduta ilícita. Nessa circunstância, ele simplesmente estava manifestando sua opinião a respeito do acontecimento, motivado, inclusive, por uma forma bastante
prodigiosa que foi abraçada pela sua aluna, que incitou os demais alunos ao debate, especificamente de um assunto bastante apaixonante e de interesse quase que geral. Nessa circunstância, então, por ausência do elemento subjetivo, o dolo que se faz necessariamente presente para que se possa perceber essa conduta ilícita, percebe-se que o crime de fato não aconteceu. Nessa circunstância, é preciso que também se perceba a necessidade de observar-se a ordem natural dos acontecimentos. Não é possível que se faça o caminho inverso. Não se deve, portanto, pegar a legislação e sair com ela debaixo do braço procurando crime por aí. O crime acontece e aí nós encaixamos a prática no que está previsto no ordenamento. Volto a repetir, tipicidade é a justa adequação do fato ao tipo penal. Isso não se percebeu no caso concreto pela ausência de vontade, o elemento subjetivo, o dolo na conduta praticada pelo professor. Por assim ser, a alternativa que se aplica ao caso concreto é a alternativa de dado. O fato é atípico, não há crime na conduta praticada pelo professor. Muito bem, meus amigos. Foi um grande prazer ter renovado esse contato e é sempre muito agradável ter a oportunidade de falar com vocês. Até a próxima.